Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e na noite de hoje vamos falar de esporte, mais precisamente de futebol, e por isso estamos recebendo o técnico do Ipiranga, Círio Quadros. Boa noite, Círio, tudo bem? Boa noite, Caliano, tudo bem. Bom, no sábado o Ipiranga teve o seu primeiro jogo-treino da temporada e durante a sua apresentação você falou que você queria adversários fortes, porque na divisão de acesso o Ipiranga vai enfrentar um grupo bastante disputado. Como que tu vê esse resultado de 2-0, uma derrota, e como que você vê em relação a uma equipe dentro de campo? Não, vejo com tranquilidade, né? Claro, ninguém gosta de perder, atleta, treinador, ninguém gosta de perder, né? Mas eu preferi que a gente fizesse um treino com uma equipe forte, como é o São Paulo, né? A situação do amistoso, que a derrota foi ruim, para o São Paulo ter viajado 14 horas, ter chegado na hora do jogo, a gente ter que transferir o jogo, né? Mas eu fiquei contente com a atuação da equipe, dentro daquilo que eu estou treinando a equipe, né? Eu não, se tu lembrar lá no início, eu falei também, né, Cariano, eu não queria preparar o time para jogar amistosos, eu queria usar os amistosos para jogar contra a Votuporanguense. Nisso eu fiquei muito contente com aquilo que eu treinei a equipe, né? O jogo em si de São Paulo, se for falarmos do jogo, foi quase 80 minutos de posse de bola do Ipiranga, de chances de gols. E essas coisas do futebol não se explica, né? Acabaram lá em 2 lances, fizeram 2 gols, e isso sim foi ruim o resultado, mas a atuação não foi ruim. Bom, em relação ao jogo contra o São Paulo, já deu para ver em qual setor que o Ipiranga precisa mais de cuidados em relação à parte ofensiva e defensiva? Não, precisa melhorar em tudo, né? Apenas o primeiro amistoso. São Paulo já tinha feito um amistoso contra uma equipe amadora lá, fez um resultado de 9-0, né? Isso eu não queria para o Ipiranga, né? Mas na verdade o Ipiranga tem que melhorar em tudo, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o presidente, já houve uma cobrança muito bem colocada pelo presidente, né? Da responsabilidade que é vestir a camisa do Ipiranga, da responsabilidade que é jogar divisão de acesso, a responsabilidade que é tentar passar pelo menos uma fase da Copa do Brasil. Então, como eu falei, o resultado não foi ruim o resultado, mas tudo que aconteceu no jogo, pós-jogo, e tudo dessa preparação que a gente está fazendo, eu considero positivo. Bom, em relação às cobranças, no ano passado, a torcida do Ipiranga cobrou muito, principalmente em relação à derrota contra o Aimoré, porque no primeiro jogo foi um jogo bastante difícil, né? O adversário abriu 1-0, o Ipiranga correu atrás. Com o elenco do Ipiranga reformulado, tu acha que é um elenco para subir na divisão de acesso? Obviamente a gente sabe que falar assim é um pouco, muitas vezes, de soberba em relação aos adversários, mas com o elenco que você está trabalhando, o torcedor pode acreditar que o Ipiranga possa subir para a Série A do Gauchão? Isso não se promete, né? Eu acredito, né? Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no grupo que foi formado, eu acredito na diretoria, nas condições que o Ipiranga está dando. A gente sabe que ganhar, subir numa divisão de acesso é muito difícil, né? É um campeonato. O Ipiranga não é um time de divisão de acesso mais. Então é muito difícil, os adversários vêm muito forte. Esses atletas do São Paulo, por exemplo, eles vieram para jogar contra o Ipiranga, não foi só fazer um amistoso. Foram no limite, né? Como se diz no futebol, e nós temos que nos preparar para isso. Isso vai acontecer na divisão de acesso. Eu não posso prometer que a gente vai subir, mas eu confio e a gente está trabalhando sim para subir. Bom, e nessa semana o Ipiranga vai ter mais 2 amistosos, lá em Barão de Cotegipe, na quarta-feira, e na quinta-feira como o Grêmio. Ano passado o Ipiranga também enfrentou o Grêmio em um jogo com 2 tempos distintos. O primeiro tempo, obviamente, foi mais controlado pelo Grêmio, mas no segundo o Ipiranga mostrou as caras, balançou as redes e quase virou o jogo, empatou e depois virou. Como que tu vê esse amistoso contra o Grêmio, já que foi campeão da Libertadores, ano passado campeão da Recopa e também do Gauchão? Esse ano é um amistoso um pouco diferente, né? O ano passado o Ipiranga começou a temporada, tinha 55 dias de pré-temporada, né? Nós temos menos de 30 para jogar contra a Votuporanguense. Então por isso a gente vai jogar em Cotegipe primeiro, vamos dividir a equipe, né? O ideal é jogar contra o Grêmio e jogar uma equipe no primeiro tempo, outra no segundo. Eu não vou fazer isso, nós vamos acelerar o processo. Aqueles jogadores que não vêm jogando, jogam em Cotegipe, e 18 vão só para jogar contra o Grêmio. A minha ideia é deixar o maior tempo possível os atletas jogarem contra o Grêmio. Claro, uma grande equipe, mas um amistoso um pouco mais parecido
com o adversário que nós vamos pegar, que é a Votuporanguense, né? O Grêmio vai nos atacar como a Votuporanguense, né? Diferente do amistoso contra o São Paulo. São Paulo veio aqui para jogar atrás, veio aqui pelo resultado, para jogar pelo resultado. Isso é a metodologia deles, tudo bem. Mas eu considero o amistoso contra o Grêmio um grande teste para a gente, né? Sabendo que a gente vai estar jogando contra uma das maiores equipes do país, que joga o melhor futebol hoje no país, né? Que é o Grêmio, um futebol muito envolvente, de toque, de jogadores de muita qualidade, um trabalho de muito tempo com a mesma comissão técnica, mas é um amistoso sim que eu quero fazer uma avaliação boa, né? Vai ser um amistoso que vai servir de parâmetro para o jogo da Votuporanguense. Bom, em relação ao adversário do Ipiranga na Copa do Brasil, tu está acompanhando a Votuporanguense, já sabe um pouquinho da equipe, e em relação à equipe paulista, tem algum setor, algum jogador em destaque que o Ipiranga precisa tomar cuidado para o jogo, já que é jogo único? Não, tem que tomar, eu desde que fui contratado pelo Ipiranga já acompanho, né? Saiu a Copa do Brasil, a gente acompanha a Votuporanguense, né? Já empatou o primeiro jogo da competição, vão fazer mais 4 jogos ainda, né? Vão estar em 5 jogos na competição, uma equipe muito forte, que foi campeã da Copa Paulista, vão estar em ritmo de competição. Tem o Ricardinho, que foi meu jogador lá, tem o Bruno Baia, que é um atacante que era do Inter. É uma equipe muito forte, a gente sabe disso, uma equipe muito forte, mas eu não tenho medo, acho que o Ipiranga também é forte, já jogou Copa do Brasil, conhece o regulamento. Nós estamos nos preparando para isso, jogar contra esse adversário muito forte. Bom, o Ipiranga esse ano trouxe jogadores experientes, mas também tem os meninos que jogaram na temporada passada. Como que tu vê em relação aos jovens, por exemplo, o Joãozinho, o Fábio, que jogaram no ano passado e que permaneceram na equipe? São jogadores que podem ser aproveitados até para dar experiência, como é o caso do Rafael Klein, né? Ele era da base do Grêmio, foi emprestado para ter mais experiência e hoje joga no Ipiranga. Não, eu estou contente com isso aí, faz parte, né? O ano passado esses meninos chegaram, não faziam muito parte, né? Esses já começaram o processo, né? Começaram todo o trabalho de pré-temporada juntos e eu estou encantado assim com eles. Eu costumo dizer que a partir do momento eu não treino jogador por idade, né? Por rendimento. O Joãozinho, o Fábio, o Guti, o Guilherme, o Schneider, o Rafael Klein, que não é daqui, mas também é um jogador de base. Eles estão lutando hoje por posição de igual a igual com todos os grupos. Não interessa quem é o mais novo, quem é o mais velho, né? É rendimento. Eu sou um treinador que escala a equipe por rendimento, em treinamentos, em jogos amistosos e principalmente rendimento em jogos na competição. Em relação aos jovens que entraram no jogo de sábado, o que tu tem para falar aí do rendimento deles dentro de campo? Gostei muito, né? O Gud, eu acho que é o atleta mais novo que a gente tem aí, que veio da base. O Theo, que é meu auxiliar, já tinha trabalhado com ele, falou da capacidade, né, técnica do Gud. O João Vitor entrou muito bem no jogo. O Joãozinho, eu achei que jogando, não dá mais para dizer que o Joãozinho é uma improvisação, ele tem toda a característica de lateral, né? Eu já acompanhava o João o ano passado nos jogos que fez pelo Ipiranga e eu achei que no jogo do São Paulo ele foi muito bem como lateral, né? É mais uma opção para o clube e para ele mesmo jogar em outras posições, né? Mas fiquei feliz com o rendimento deles. O próprio Marcinho, que entrou no jogo também contra o São Paulo, entrou bem. Isso deixa satisfeita a comissão técnica. Bom, Ciro, eu queria que tu deixasse um recado para a torcida do Ipiranga. Não, que a torcida do Ipiranga acompanhe, né, que ela torça pelo clube, né? O torcedor é aquele que acredita. Eu vi nessa derrota aí, eu não costumo acompanhar muito redes sociais, né? Mas tem pessoal que faz isso e eu vi sempre ter alguém que critica, isso é normal. Mas eu vi um incentivo já nas redes sociais assim para o pessoal acreditar e eu convido sim o torcedor a acreditar nesse projeto do Ipiranga. Bom, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Caliano. Um abraço. Bom, esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje. Para rever esse e a outros programas, você pode acessar o nosso site tvbomdia.com ou através do nosso Facebook Jornal Bom Dia e voltamos no próximo programa.